Meu nome é Keila, sou profissional da área da saúde, sou fisioterapeuta, especialista em saúde do idoso, sou instrutora de Pilates e no meio dessa pandemia acabou que eu fui bastante afetada, eu estava saindo de um emprego muito conturbado, fui pega de surpresa pela pandemia, eu esperava ir para outro estúdio de Pilates e acabou que a gente foi forçado a ficar no isolamento, então eu tive que me reinventar. Conheci a Maria no meio desse processo de reinvenção, de transformação. Estava caminhando junto com ela quando eu entrei em contato com a astrologia. Sempre fui uma pessoa muito incrédula, achando, como tudo aí divulgado na mídia, que a astrologia é simplesmente João Bidu e as páginas do UOL, como que vão descrever eu, a partir do meu signo, me descrever, sendo que tem milhares de pessoas, tem milhões de pessoas que são taurinas no mundo. Como que você pode lá dar uma previsão que vai ser a mesma para mim, que vai ser a mesma para minha colega, que vai ser a mesma para todo mundo? Todo mundo está vivendo a mesma situação, é kármico. E acabava que o que é divulgado na mídia leva a gente para uma descrença. Tinha certo preconceito, confesso, até que eu conheci a Maria. Vim acompanhando o trabalho dela, vim acompanhando as lives que ela fazia semanalmente, até que eu participei da jornada dela, do evento da Semana Astrológica. Então eu participei da Semana Astrológica e pude ver como é profundo a própria astrologia, usada da maneira correta, como ferramenta, e ainda mais quando ela acrescenta a bagagem dela como psicóloga, como coaching. É um casamento perfeito das coisas. E ela estava disponibilizando isso pra gente no produto dela. Como que eu falo isso em relação à nossa atuação? Eu percebi e descobri que quando a gente fala assim, queria que a gente pudesse ter nascido com criança, a gente não nasce com um manual de instrução. Quando na realidade o nosso manual de instrução é o nosso mapa astral. E lá tá escrito tudo bonitinho, tá determinado as casas, os signos. Quando eu descobri que a gente tinha os 12 signos dentro da gente, atuando na gente, foi algo esclarecedor, porque definiu, me mostrou muitas coisas do porquê que eu não me identificava só com o que estava lá marcando, só o que as outras pessoas costumam falar que você é do seu signo solar que define a sua vida inteira, quando na realidade não. Cada signo, no seu mapa faz toda a diferença, as casas, os signos, e entender os vilões, principalmente, a gente se apega muito aos vilões, Os heróis a gente não dá tanta importância quanto os vilões. Então aprender herói, vilão, principalmente mais ainda a função do guardião, que ele que tem a chave para você desbloquear e conseguir usar, trazer o seu inimigo, trazer o seu vilão para conseguir conviver com ele de maneira pacífica, conseguir contornar a situação e transcender. Porque não adianta nada a gente conseguir identificar o problema, identificar o vilão e não fazer nada com isso. Então ela traz de maneira lúdica, de maneira simbólica, algo que fica fácil de você compreender. Porque não adianta nada também falar numa linguagem X de astrologia, porque nós terapeutas não vamos entender nada, não é a nossa função virar astrólogo, então talvez esse material riquíssimo passasse despercebido. Só que como ela traz nessa linguagem acessível, cheia de analogias, fica muito fácil de conseguir incorporar na nossa bagagem para a gente usar como ferramenta. Porque imagina você, no meu caso, com a fisioterapia. Você está lá lidando com uma pessoa, um cliente, um paciente difícil, que você não consegue progredir de jeito nenhum. E de repente você vai lá e consegue analisar a situação por uma outra ótica. Você consegue enxergar quais são os vilões que estão atuando nele, quais são os aliados que você pode usar para você conseguir alcançar os seus objetivos e os resultados que você e o seu cliente desejam. Porque ele vem para você projetando um monte de coisa em você. Essa palavra eu aprendi com a Maria também, como a gente projeta as coisas no outro que são nossas. Às vezes a pessoa veio cuspindo fogo para cima de você e você não está entendendo o que está acontecendo, quando na realidade, se você conseguir se afastar dessa situação e entender que o que ela está despejando em você é sobre ela, faz toda a diferença, inclusive na sua abordagem, na sua terapia, no seu tratamento, porque você consegue ter um olhar livre de julgamentos, Eu sei que é muito difícil e nisso a Maria ela entra com coaching, para a gente entender certinho, pautar, baseado na astrologia, tem as perguntas corretas para a gente conseguir enxergar essa situação como um todo. Então eu vou dizer que me trouxe, como terapeuta, essa capacidade de ir além do que está sendo mostrado para mim, de conseguir entender a pessoa
num prisma, numa ótica diferente. Porque a gente tem mania de encarar, né? Ensinaram pra gente olhar apenas a doença, né? Sintoma, tratamento, qual que é a melhor terapia, enfim, todas essas coisas muito teóricas, mas não ensinam a gente na faculdade, na graduação, em nenhum curso que eu fiz até agora, antes desse, não ensina você a lidar com o ser humano em toda a sua potencialidade, em todo o mundo caótico que ele vive, que ele tá ali, às vezes dominado pelo ego, né? Pra gente conseguir transcender e acessar a mente divina, a mente superior. Porque é exatamente isso. Você não vai conseguir ter muitos resultados com seu cliente se ele ficar ali, se ele continuar na mão do ego. E aí todas essas palavras que eu trouxe, incorporei para o meu dicionário próprio terapêutico, você também vai ter a oportunidade de conseguir acessar esse tipo de informação. Porque é transformador. Uma vez que você tem acesso, você consegue enxergar aonde em cada situação você pode usar esse tipo de conhecimento. Então, principalmente eu fico falando do terapeuta e do cliente, mas a base número 1 é você conseguir se curar. Porque quando você consegue olhar para dentro e resolver as suas próprias questões, você vai entender que você também está projetando coisas nos seus clientes. E isso já vai mudar, assim, vai dar uma guinada na tua vida, no teu trabalho. Porque quando você conseguir entender o que você está projetando nos outros, o que você tem dificuldade de lidar em você mesmo, por que aquele cliente te irrita tanto, o que nele desperta, o que nele você reconhece que é seu, sabe? Essas coisas, elas abriram meus olhos para um novo horizonte, porque realmente tem muita coisa que a gente projeta no outro, quando na realidade é tudo nosso, é a nossa bagagem. Então eu consigo pegar de maior benefício o meu autoconhecimento para saber as minhas limitações, para saber o que eu estou projetando, para saber quais são os guardiões que eu devo ficar atenta e que eu devo dar mais voz, né, mais poder, quem que eu devo trazer mais à tona. É realmente uma ferramenta de autoconhecimento para você conseguir entender a situação de fora, de uma outra ótica. Porque quando a gente está dentro do caos, a gente só consegue enxergar o caos, a gente só consegue enxergar os problemas. Quando a gente tem ferramentas, quando a gente tem um guia, quando a gente tem toda essa estrutura, a gente consegue ter os resultados, o caminho fica muito mais leve. Eu acho que exatamente tem algumas palavras que eu gosto bastante. Então, autoconhecimento, transformação, leveza. Porque quando você consegue entender e absorver o máximo do conteúdo, você se torna leve, porque a tua rotina fica mais fácil, né? De você conseguir não se estressar com algumas coisas que você se estressaria antes, não levar tudo para o lado pessoal, conseguir entender que nem tudo é sobre você, né? Das que as pessoas trazem. Isso é libertador. É por isso que eu escolho a palavra leveza aqui para o depoimento de hoje. Gostaria de dizer que eu não sou uma pessoa que faço depoimentos, porque eu sou uma pessoa tímida, né? E, consequentemente, eu acabo deixando por escrito, elogiando dessa forma. Mas para o conteúdo da Maria, eu gostaria de mostrar o meu rosto, né? Deixar gravado, porque às vezes a gente lê alguns comentários, né? Ainda mais no nosso âmbito de ferramentas, porque os terapeutas estão sempre buscando coisas muito óbvias. Desculpa, mas a gente sempre faz isso. Então a gente busca a maior ferramenta para melhorar a nossa questão de técnica. A gente gosta muito de procurar cursos e mentorias e workshops que façam que melhorem a nossa técnica, porque a gente acha que o que está faltando dessa integração nossa com o cliente é a técnica. Uma técnica nova, mais moderna, XYZ, que está no mercado, que os outros profissionais têm, mas quando na realidade o que nos diferencia do atendimento nosso do outro profissional, o que faz a gente conectar mais com o ser humano, é quando a gente olha para o cliente e enxerga muito mais do que ele veio procurar você. E isso, com certeza, esse curso da Maria, essa bagagem que ela traz, é muitas vezes o diferencial entre você e o seu concorrente. Então, exatamente isso. Eu estou trazendo aqui esse depoimento para você enxergar essa grande oportunidade que está aí caindo no teu colo agora, com certeza, porque realmente faz uma grande diferença para o nosso atendimento, como a gente enxerga a outra pessoa que está na nossa frente, ok? Gostaria de agradecer mais uma vez a Maria por tudo que ela tem me proporcionado, né? Todo esse aprendizado, toda essa transformação, né? Fica aqui o meu depoimento, então. Fiquem bem e namastê!